Twitter, a gente está utilizando a hashtag Diatipo mesmo. Devia ter falado isso no começo do evento, esqueci. E para quem usa o Foursquare, também tem um check-in do Diatipo. Também tem eu de bigode, assim, de prefeito. Será que eu tenho bateria suficiente? Deixa eu ver quanto vai dar, então. Eu vou falar mais que 1h30. Essa coisa de... Ah, eu tenho. Como você disse que é meio assim com o tempo, eu vou deixar aqui do seu lado. Ah, tá bom. Entendi. Vou dar um tempo antes de você começar. E quanto é o meu tempo? Você tem 30 minutos e depois 10 para perguntas. Tá bom. Ajuda? Já pode usar? Não tá estrechado assim lá, né? Não. Se você falar direcionado aqui pro microfone. Tá, deixa eu pensar Não, aqui que eu não vou tá falar. esticado, tá esticado só aqui. Tá. Tá bom. Você que voltou, foi assim mesmo? Não, não fui. Você apoiou aí. Ah, é. Se eu apoiar aqui não vai dar certo, né? Posso então dar início? Pode. Bom. Alô, alô. Então, pessoal, então vamos então começar. Queria uma salva de palmas para Elaine Ramos. Peraí. Deixa eu ir pra primeira. Bom, queria agradecer o convite, etc. E, bom, fazendo uma introdução rápida, eu trabalho na editora Cosac Naif, em São Paulo, já há alguns anos. E a editora tem uma especificidade em relação ao resto do mercado, que é ter uma equipe de criação interna. Até onde eu sei, é a única editora assim de médio porte que tenha essa questão de ter a criação dentro, porque normalmente o mercado editorial ele funciona por encomenda, chama-se designers para determinados projetos e, infelizmente, a maioria das editoras, na verdade, trabalham apenas com os capistas, né, que é
os miolos, em geral, são padronizados e chama-se um designer para resolver aquele campo bidimensional que é a capa do livro. Nesse caso, acho que é uma proposta bem legal e instigante estar dentro da editora, porque é uma oportunidade de pensar o livro como um objeto complexo e que se relaciona com um determinado conteúdo, muito mais do que pensar um campo bidimensional que você não tem decisão sobre papel, sobre formato, sobre tipo de acabamento, etc. Então, na COSAC tem uma equipe de designers e uma equipe de produção gráfica que trabalham integrados com os editores. Então, tem muita discussão em torno do conteúdo dos livros. Todos os projetos são desenvolvidos a partir dessa interface do editor com o designer e com a produção gráfica. E o resultado é um pouco... Talvez vocês conheçam das livrarias, e eu vou mostrar alguns projetos aqui. Na verdade, eu fiquei um pouco pensando o que selecionar para mostrar aqui, nesse contexto da tipografia, porque eu acho que a tipografia, no universo específico do livro, ela tem alguns compromissos específicos, como... muitas vezes a legibilidade, mas, enfim, isso acho que é até um pouco óbvio, não preciso me estender sobre isso. Mas acho que, dentro de um projeto de livro, eu muitas vezes acho que é muito mais importante como usar a tipografia do que qual tipografia usar, né? Porque a quantidade de fontes que dão conta de projetos de livro, que têm famílias extensas, completas, e que são de boa leitura, e que não são cansativas, e que têm essa dose entre atrair para a leitura, mas ser silencioso em relação ao conteúdo. Tem muitas possibilidades, mas eu acho que como usar a tipografia acaba também sendo muito determinante dos projetos. Eu acho que, dentro da minha atuação ali, uma coisa que foi fundamental para mim é o livro Elementos do Estilo Tipográfico, não sei se vocês conhecem, que eu participei da edição, porque, além de fazer os projetos, eu faço a edição dos livros de design e coordeno a edição. Então, esse livro foi muito formador para mim. Eu sou formada na FAO, então, que é uma faculdade de arquitetura que tem uma formação em design, mas muito pelas bordas e muito autodidata. E o Elemento do Estilo Tipográfico teve um impacto muito bacana, assim, para mim. Esse livro que eu estou mostrando é o História do Design Gráfico, do Philip Meggs, que é um livro que eu também tive essa participação de acompanhar a tradução, editar, fazer o projeto, diagramar, etc. Então, é um projeto extenso e de muito envolvimento. E eu trouxe como um exemplo de projeto em que a tipografia ela tem a missão de resolver as hierarquias de conteúdo e deixar clara a estrutura do livro, né? Então, o livro tem uma determinada quantidade de titulações, subtitulações, nota, legenda. Às vezes, tem mais de uma natureza de nota: nota do tradutor, nota do editor. Enfim, eu acho que o fundamental da tipografia é tornar clara essa estrutura ao leitor. Então, aqui é um exemplo do Meggs, que é um livro que a gente fez em Arjen, o texto em Arjen. Os títulos, esses numerões, são numa fonte que chama Política, e as legendas em Slate. Então, só alguns exemplos de duplas. E aí, essa é uma das páginas em que tinha uma questão de complexidade maior, porque é uma linha do tempo e era muita informação para uma única página. Não sei se vocês conhecem a edição americana desse livro, mas essa página é absolutamente incompreensível na edição americana, e foi legal o desafio de torná-la
palatável. Aqui um exemplo mais aproximado. E, nesse caso, que era um livro que tem uma proliferação gigante de imagens, a opção da capa acabou sendo tipográfica. Tinha essa fonte apolítica, que ela tem um desenho bem próprio, marcante, e a capa foi uma derivação disso. Esse é um outro exemplo também de um livro sobre design. E, nesse caso, o projeto ele foi todo estruturado a partir do fato de que a impressão ela era 4x1. Então, um projeto com muitas imagens, mas que ele ficou muito caro, o orçamento de ser inteiro 4 cores. Então, a minha opção foi fazer o livro impresso 4 cores de um lado, uma cor do outro. Então, eu tinha que acertar o texto e as imagens num compasso em que sempre fosse uma dupla de texto e uma dupla de imagens. Então, nesse caso, o rendimento da fonte, que foi a Swift, foi determinante, porque eu precisava que coubesse bastante, enfim, que fosse uma coisa agradável de ler, mas que coubesse texto suficiente para que a página seguinte fosse só de imagens e texto e imagem andassem em paralelo. Nesse caso, tem um detalhe que o papel ele é um papel que normalmente é usado em rótulos, então ele tem um lado liso, coated, que é esse lado, e a tipografia, a parte de texto, cai na parte porosa do papel. E as sobrecapas são folhas abertas no miolo, dobradas. Então, são várias versões de sobrecapa, e sendo que são sempre ilustradas, porque é sempre com o lado 4 cores para fora. Esse é um outro projeto que eu acho que também tem a tipografia tem uma questão mais expressiva, que é um livro de um fotógrafo que fotografou São Paulo no início do século, e ele, enfim, ao tomar contato com o material, com as fotos dele, uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele tem um destaque. As fotos elas sempre pegavam muitos letreiros. Ele tinha provavelmente uma atração por essa tipografia urbana, assim. E acabou que o projeto foi um pouco inspirado na ideia de um letreiro. Aqui é só um exemplo de uma foto que tem essas inscrições nas paredes, e tem outras que ainda isso é mais claro. Então, essa é a abertura do livro. Tem escrito um mega lettering gigante. E o livro é inteiro organizado nessa faixa central, com uma margem branca em cima e embaixo. E a sobrecapa, essa parte branca que a gente está vendo é uma dobra da sobrecapa para fora. E o verso da sobrecapa também tem outra imagem. Então, esse é o sumário. E essas são as aberturas dos textos. E os textos todos se dão nessa faixa, com as imagens, às vezes, fazem a curva do livro. Esse é um livro que chama Conversas com Paul Rand. Então, é uma pequena entrevista com Paul Rand. É um livro divertido, assim, curto, rápido, e o Paul Rand é cheio de tiradas, né? Então, o livro tem um lado engraçado. Era um livro com pouquíssima complexidade, assim, no sentido da funcionalidade. Então, a ideia foi tirar partido dessas frases meio polêmicas, né, do Paul Rand, e essa dupla em museu. Então, o livro ele é verde de um lado, rosa do outro, até porque ele é muito curto, então dava para tensionar mais um pouco essa coisa do conforto da leitura. E a gente, não contrariando a dica do Paul Rand que não se misturam fontes, é estupidez, ele é em Chronicle e em Museu Sans. Então, o livro é inteiro uma cor, né, inteiro só texto. Então, realmente, a ideia foi tirar partido das frases,
do conteúdo verbal, e ele só tem imagens na parte de dentro da capa. A capa ela dá a volta, vira uma sobrecapa, e dentro da capa tem alguns trabalhos assim emblemáticos do Paul Rand. Essa é a capa aberta. A parte de dentro da capa aberta. Esse é um outro livro, que é um romance curto. Na verdade, é um romance estruturado por pequenos textos curtos, todo fragmentado, mas ele tem um sentido único. E é um pouco um exemplo assim dessa ideia de transformar o livro num objeto que se relaciona com o conteúdo, né? Então, desde a máxima lá do Brinkhurst, que a tipografia existe para honrar seu conteúdo, nesse caso também, muitas vezes a ideia é fazer do objeto, o livro, alguma coisa que se relaciona com o conteúdo do livro. Esse livro ele fala de um pesquisador que descobriu um medicamento que causava deformidades em bebês. Então, é uma coisa meio... O livro é bem incômodo, assim, fala de coisas bem desagradáveis. E o livro ele é como se fosse um exame de laboratório, ele vem sem capa, dentro de um saco plástico, e em helvética, né, que faz uma referência a uma coisa de farmácia mesmo, de remédio. E cada dupla ela tem um desses textinhos que variam de tamanho, mas o que dá o desenho da mancha é o próprio comprimento do texto que está ali. Então, o livro ele até tem uma epígrafe que fala disso, que seria que cada texto deve ser admirado como se fosse uma flor. Tem uma então, e o livro chama Flores, e cada texto tem o nome de uma flor, só que fala de coisas que são bem diferentes de uma flor. Mas o texto é em Melior e os títulos em helvética, e aí as duplas elas variam completamente o desenho delas, não tem uma margem, um grid, elas variam em função do comprimento do texto. Esse é o livro amarelo do Terminal. Na verdade, é um livro. Ele nem o livro é uma dissertação, nem é uma dissertação, é um trabalho de conclusão de curso de uma jornalista que chama Vanessa Bárbara, que ela fez uma matéria, uma grande reportagem sobre o terminal Tietê em São Paulo, que é um terminal, enfim, enorme, que passam muitas pessoas do Brasil e do mundo inteiro por lá. E ela tinha um texto muito específico, muito sui generis, porque o texto ele era já em si uma espécie de colagem de vozes. Então, ela conta um depoimento de um viajante e, ao mesmo tempo, intercala com uma manchete de revista. E depois, mais para frente, no meio do texto, tem a voz do alto-falante da rodoviária, ou uma frase escrita numa camiseta. Então, o texto já era muito fragmentado e já era muito específico, nem poderia ser um projeto gráfico normal, convencional. E ele acabou chamando o livro amarelo do Terminal por conta do projeto gráfico que usou esse papel amarelo. A opção pelo papel amarelo é uma referência aos tickets de ônibus, né, esse universo dos impressos baratos que circulam ali na rodoviária. E como ele é barato e, portanto, fino, ele tem muita transparência, e o projeto o tempo todo lida com essa transparência. Então, a cada página, a gente levava em consideração o que estaria na página de trás e como isso ia aparecer na transparência. O livro... E aí, toda a ideia do projeto gráfico e da tipografia era que o terminal do Tietê ele é uma construção, uma arquitetura e uma programação visual muito organizados, eficientes, dentro do que pode ser com as inconstâncias de volume de pessoas, né? E
mas ele se torna um caos pela ocupação, pela questão humana que está premente ali, pulsando ali todo dia. Então, o livro é inteiro em interstate, uma coisa super clara, legível, e fazendo referência com a tipografia da sinalização, mas, dentro disso, tem algumas interferências. Essa é só a sequência de abertura do livro, esse é o sumário. As aberturas mesmo são esses grafismos que são inspirados nas pinturas dos ônibus. Mas, dentro do livro, tem várias interferências que foram feitas com... A gente compôs, imprimiu, xerocou várias vezes e escaneou e montou com colagem. Então, dentro do texto impresso normal, tem essas sujeiras, esses elementos estranhos. Como o papel é muito transparente, então também o entrelinhamento ele é duplo. Então, você, ao ver, quando você está lendo uma frase que está indo, você vê na sombra a frase do verso que está voltando, mas o entrelinha é intercalado, né? Então, a frente e o verso não caem um sobre o outro. E aí tem esses tickets no meio. Agora, o subtítulo, por exemplo, ele já é uma coisa super clara, como se fosse uma sinalização da própria rodoviária. As placas, né, são E o livro tem um capítulo central, que é um capítulo em que ela faz uma espécie de capítulo histórico, contando a construção, o processo de construção da rodoviária, que é um processo super polêmico, caótico, evidentemente, um projeto desse porte no Brasil, anos 70. Então, tem muitas polêmicas envolvidas, e ela fez um texto em que mal você distinguia o que era trecho de matéria e o que era a voz dela. E aí esse capítulo ele foi inteiro composto, xerocado, colado e depois escaneado, e ele é feito no papel autocopiativo, que é um papel usado normalmente para nota fiscal, que tem carbono por dentro. Então, o papel, mesmo ao ser impresso na máquina, ele já fica sujo. Então, tem a sujeira do xerox e mais a sujeira do próprio papel, que vaza essa parte roxa. Então, às vezes, ficando até no limite da legibilidade. São os exemplos das partes xerocadas. E a capa é uma colagem de tickets e impressos ligados ao inverso da rodoviária. E aqui dá para ver que no corte, aquele capítulo histórico, no corte ele é roxo, né? Porque o papel autocopiativo no corte é roxo. E é o que mostrava ali no sumário, que é o capítulo histórico é esse, que está separado por essa faixa roxa. Esse é um livro que é um ensaio curto do Lévi-Strauss, que chama O Suplício do Papai Noel, que é sobre a lenda do Papai Noel, né? O quanto a figura do Papai Noel ou figuras semelhantes são recorrentes em várias culturas. E o livro ele tinha esse caráter de ser um livro de um texto muito pequeno. Então, a ideia era fazer uma edição especial. E o raciocínio do projeto foi um pouco como fazer um paralelo com o texto do Lévi-Strauss, em que ele identifica permanências, né? Ele é o fundador do estruturalismo, então ele tem, falando muito superficialmente, ele identifica as estruturas recorrentes nas culturas, e a ideia do projeto foi, não sei se dá para ver na imagem, foi identificar
destacar recorrências no texto, que, no caso, foi a pontuação. Então, o livro é inteiro composto em preto e a pontuação é inteira em vermelho. E ele fica, então, com esses elementos estranhos. A pontuação é destacada. E a capa, ela é a pontuação do livro inteiro. Então, é como se, né, essa capa estivesse inteira forrada com o texto do livro inteiro, só que o texto está em branco e fica só a pontuação. E quando ele está dentro da luva, você não vê esses elementos. Quando sai da luvinha, fica evidente essa pontuação que dá um clima natalino. Pode ser um brinde do dia tipo Natal, né? O convite é esse é um romance, na verdade, também. Claro que eu estou mostrando aqui os casos em que o texto, o conteúdo, davam margem para projetos mais experimentais, né? E esse é um romance hiper experimental, que é do Macedônio Fernandes. Ele foi um livro que ele escreveu quase que ao longo da vida inteira e nunca acabou. E é um livro praticamente feito só de prólogos. Então, ele é um prólogo seguido do outro, anunciando um romance que, na verdade, nunca começa. De fato, ele, uma hora começa, mas acho que são 60 e tantos prólogos. Então, mais da metade do livro são os prólogos. E o livro, ele é um livro difícil de ler, porque ele é muito maluco e muito metalinguístico. Ele está o tempo todo falando do processo de criação. E, justamente por ser metalinguístico, a ideia foi fazer um livro inteiramente coberto de texto, inteiro tipográfico, sem nenhum tipo de imagem, e também sem nenhum tipo de espaço em branco. Então, desde a capa e o livro inteiro, ele é coberto de texto, dentro dessa ideia de que foi um trabalho compulsivo do autor, né? Que ele escreveu e nunca acabou. Então, o projeto exacerba essa questão do excesso do trabalho compulsivo. Acho que não dá para ler aí, mas ele tem tiradas muito boas. Ele mesmo, na verdade, o projeto foi uma interpretação, uma derivação direta do que ele mesmo fala, porque ele fala que a capa é o destino de boa parte da literatura. Então, ele está o tempo inteiro tirando sarro disso, de que ele queria ter uma capa-livro, um livro-capa, porque a esmagadora maioria dos livros tem como destino ser lido apenas a capa. Então, na capa já tem texto. E ele também fala que não se publique nenhuma página em branco em nome dele, porque o leitor não pagou pela página branca, enfim. Então, o livro começa na capa e aguarda. Aqui é um prefácio, né? E, ao longo do livro inteiro, E aí, em vez de numerar as páginas, a gente numerou os prólogos. E o livro vai, nessa sequência de prólogos, tem esses fios que dão essa ideia de continuidade e de uma coisa que não vai ter fim, né? Guia para os prólogos, as portas do romance, está sempre quase começando e nunca começa. O livro também tem essa característica de não ter o refile trilateral, então ele é refilado só pé e cabeça, e então dá mais essa ideia de um amontoado de folhas, um acúmulo de coisas, mais do que um livro organizado. Esse é um livro infantil que ilustrado pela Fefe Talavera. Então, tinha essa questão. Ele é inteiro ilustrado com letra 7. Então, tinha essa ideia de
de fazer uma selva tipográfica, uma fauna tipográfica. Então, o livro, acompanhando o trabalho da Fefe, ele é inteiro, cada letra é numa fonte. E, então, o desenho é o que sobra dessa combinação esdrúxula de fontes, né? O M é sempre o mesmo, cada letra do alfabeto é uma fonte. E aí dá um estranhamento. Esse é um outro livro de um antropólogo que chama Marshall Salins, e é um livro de aforismas. Assim, são textos muito curtos, sempre são tiradas assim, engraçadas, e os textos tinham como características títulos muito engenhosos assim, em relação ao conteúdo. Então, a ideia do projeto foi dar uma ênfase total para os títulos. Então, ele é inteiro composto em electa, e os títulos eles formam uma estrutura em que eles variam de tamanho conforme o comprimento do título. Então, eles estão sempre blocados na largura de 2 páginas, e eles vão compondo uma teia uma teia tipográfica que vai atravessando as páginas, tanto atravessando a espinha como atravessando o corte. Esse é um outro livro infantil, e aí tem um diálogo interessante entre texto, ilustração e tipografia. É feito em filosofia, e tem essa brincadeira o desenho, o texto e o tipo e a posição das letras estarem em consonância, né, falando a mesma coisa. Então, tem umas relações interessantes sempre de uma maneira delicada, sutil, pequenas variações, mas que dão essa voz para o texto. Falta 1 minuto. Então, esse vai ser o último. Então, bom, esse Primeiro Amor é uma novela do Beckett, também um texto curto. Os textos curtos são sempre mais fáceis de você inventar coisas, né? Então, esse é um projeto bem antigo. E, apesar do título parecer uma coisa assim doce e agradável, o livro, como todos do Beckett, é uma cacetada na cabeça. Assim, ele é super pesado e o livro, a própria tradutora que tinha esse projeto de livro, ela é artista plástica, e ela tinha feito já esses desenhos para o livro. E a ideia do projeto era realmente exacerbar essa questão do texto ser um fluxo contínuo da narrativa, sem nenhum intervalo, nenhuma interrupção. E também essa característica de ser muito angustiante, claustrofóbico. Então, o livro é inteiro composto em univers condensada, e a mancha ela é pressionada contra as margens, e ela está em espelho em relação às ilustrações. E, para exacerbar esse caráter contínuo, as páginas são dobradas, né? Então, o desenho ele vira a página, e a mancha quase encosta no desenho. Aqui é uma dupla flat. Então, agora, 0 minutos. Eu vou só passar para vocês verem as imagens, não vou falar mais nada. São capas tipográficas. Isso é uma coleção. Essa capa foi feita na gráfica Fidalga, com tipos de madeira. E foi uma experiência bem bacana fazer a capa lá. E são muitas versões, porque a cada montagem cabem 4 capas, e ele não tem 4 tipos iguais. Então, cada uma foi feita com o que tinha lá, assim, e acaba que
isso que seria uma restrição acaba sendo o potencial, né? Bom, isso é uma longa história, não vou... isso eu vou falar. Então, só fazendo uma prévia para vocês, contando em primeira mão que esse livro acabou de ir para a gráfica e é os últimos 3 ou 4 anos da minha vida. É uma pesquisa sobre o design gráfico brasileiro, de 1808 até 1999, 740 páginas, 1.600 imagens. E eu e o professor Chico Homem de Mello, a gente trabalhou extensamente nessa pesquisa, e eu trouxe só essa dupla porque eu usei a UNB e a Nassau, que é uma fonte que foi o trabalho de conclusão de curso do Paulo André Chagas, que trabalha comigo lá na editora. E ele tinha desenhado a fonte, a gente usou no projeto, ele foi ajustando a fonte conforme o uso. E só para deixar a curiosidade, então, esse vai ser lançado em novembro, e acho que é uma coisa bem nova, assim, vai ser bem impactante, porque tem muitas imagens, é um levantamento que acredito que ninguém nunca viu. E acho que até vai ser interessante para quem trabalha com tipografia, porque tem muito material inspirador, assim, de capas dos anos 20, 30, 40, coisas bem novas para todo mundo, e que tem soluções tipográficas manuais ou não manuais muito bacanas. Então, é isso. Elaine, muito obrigado. Eu quero saber quem tem pergunta. Quem? Olha lá. Felipe. Obrigado por compartilhar o trabalho. É muito bonito o seu trabalho, principalmente porque tem uma relação muito profunda com o conteúdo, assim, com o que o livro está falando, com a interpretação do conteúdo. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito de como que é o processo de trabalhar dentro da Cosac Naif, em relação a tempo de execução do projeto, quantas pessoas envolvidas, enfim, se dá tempo que você gostaria de realmente entender o conteúdo, essas coisas. Bom, acho que o legal tem essa relação com o conteúdo, porque também eu participo desde da escolha do título, né? Então tem sempre não só uma convivência com os editores, mas uma participação disso, do que editar, o que não editar, e que livro faz sentido investir do ponto de vista do projeto gráfico, que livro vai para uma determinada coleção. Então, tudo isso é uma discussão que ter alguém que participe dessa discussão do ponto de vista do design, acho que tem esse resultado, né, de um casamento muito maior entre forma e conteúdo, e que é o que eu acho, o que me estimula, o que eu acho bacana em termos de design de livros. Nós somos neste momento somos 4 designers, e a produção gráfica são mais 4 pessoas, 2 produtoras, um arte finalista e um que faz tratamento de imagem. Então, é tudo feito internamente. Mesmo essa questão do tratamento de imagem tem um acompanhamento muito de perto. A questão do prazo varia muito, na verdade, porque tem livro que tem que fazer em uma semana, e tem livro que, até por questões de tradução, questões outras de contrato, podem ficar lá 2, 3, 4, 5 anos e não sair. E tem projetos de maior fôlego, né, como esse que eu mostrei por último, essa abertura da década. Esse livro eu desenvolvi ao longo de muitos anos, então é diferente de outros. Tem livros que são de coleção e que chega o texto, compõe, vai para 2 revisões e acaba em poucas semanas. Oi, alô. Obrigado mais uma vez.
Eu queria saber em que momento exato do processo e como é que se dá a elaboração dessas soluções mais voltadas à produção gráfica, as soluções gráficas de acabamento de papel, desse tipo de coisa. Então, como tem essa equipe de produção, tem muita pesquisa, né? Então, sempre tem... enfim, a gente discute, pensa uma solução, aí as produtoras vão na gráfica, tentam viabilizar, dá, não dá, o que tem. Também tem uma tentativa de estar antenado com o que as gráficas estão fazendo, se tem alguma novidade, se não tem. Mas tem muito teste, né? Tem muita coisa que não dá certo, tem coisa que não dá certo e tem que mudar no meio do caminho a solução. Tem coisa que não dá certo, que não deu tão certo depois de pronta, né? Tem um risco também, né? Tem coisas que a gente faz que são novas e que implicam em risco. Mas tem essa interlocução muito de perto com as gráficas, com praticamente todos os projetos, todas as entradas de máquina são fora de texto, claro, mas tudo é muito acompanhado em gráficas. As produtoras gráficas acompanham todas as capas, acompanham os acabamentos, enfim, tem um cuidado muito grande com isso. A gente tem mais 2 perguntas. Aqui o Pedro, mais uma ali no meio. Quem tem mais perguntas já vai formulando também para a gente usar na mesa redonda ao final. Bom, boa tarde. Bom, primeiro eu queria fazer um rápido comentário, depois uma pergunta. É que assim que surge uma novidade, né, como os livros eletrônicos, digitais, as pessoas já formam opiniões muito de maneira muito rápida, dizendo que esses produtos são a evolução natural do livro impresso, que vai acabar de maneira breve. E a editora Kozak, ela mostra que o livro é uma categoria de objeto, mas que ele é passível de você fazer várias intervenções nele e torná-lo um objeto que é mais do que um simples conteúdo. E eu queria saber como que se dá a sua relação e a relação do conteúdo dos livros, principalmente na questão dos livros literários. Bom, essa questão do livro digital, enfim, é uma febre, né? Eu acho que onde eu vou, todo mundo sempre pergunta disso. Eu acho que isso é um pouco o que você está dizendo, né? Com a entrada do livro digital, tem um lado que é livrar o livro dessa função simplesmente de portar um texto, porque se ele for uma coisa padronizada simplesmente para ser o veículo de chegada do texto numa pessoa, esse sentido deles se perdeu completamente, não faz mais nenhum sentido. Então, nesse sentido, talvez passe a ser as editoras, enfim, talvez fique mais evidente essa questão de tirar partido do livro como objeto. Eu acho que o livro ele vai ter algum lugar para ele nesse futuro, que é justamente esse lugar do livro, que é um objeto que dialoga com o conteúdo, que tem esse caráter que vai além de simplesmente carregar uma informação. Agora, em relação aos livros de literatura, eu acho que o livro, enfim, tem muitos tipos de texto, boa parte do que eu mostrei aqui é literatura, né? Agora, sem dúvida, existe um caráter de você ser silencioso, acho. Inclusive, acho que tem textos que não comportam, em absoluto, malabarismos formais, tipográficos, etc. Eu acho que é interessante que o livro seja convidativo à leitura, mas que ele saiba ser silencioso, que ele dê um tom de voz adequado ao texto, mas que o foco se mantenha no conteúdo do texto, né? Então, um livro que atrapalha a leitura ou que chame atenção para coisas que não são centrais no texto, acho que muitas vezes prestam um desserviço, né? Última pergunta aqui.
Na verdade, eu queria só pegar o nome de um livro que eu não vi a capa. Desculpa, galera. Do que você falou que era de um antropólogo que tinha os textos atravessando a espinha e... O autor é Marshall Salins e o livro chama Esperando Foucault Ainda. Obrigado. Então eu vou aproveitar que está aqui do lado. Se a Cosac Naif acerta tanto e todo mundo idolatra tanto a Cosac Naif, por que as outras editoras não trabalham nesse rumo também? Bom, a Cosac Naif, ela é idolatrada aqui. Quantos somos, né? Sei lá, se for... Não, acho que tem... Enfim, a Cosac Naif é uma editora muito menos voltada ao mercado do que a maioria das editoras. A questão tanto de manter uma equipe de criação interna como ter esses diferenciais gráficos são... porque, por exemplo, um livro, sei lá, como o Bartleby, não sei se vocês conhecem, mas é um que eu não mostrei aqui, que teve uma projeção por conta do objeto, etc., ele vende possivelmente mais do que venderia se ele não tivesse esse projeto. É um livro de domínio público, que existem 1000 edições, e a edição da Cosac teve uma boa carreira. Mas, nesse caso, uma boa carreira, a gente está falando de 9.000 livros vendidos em 5 anos. Isso, para uma moderna, uma ática, isso é ridículo, isso não é nada. Então, a Cosac trabalha numa escala muito menor do que as grandes editoras. Mesmo para uma companhia das letras, um livro que vendeu 9.000 em 4 anos é um fracasso absoluto. Então, a Cosac é muito menos comercial que a maioria das editoras. Então, não é tão simples assim. Inclusive pela escolha dos títulos, né? Não é uma questão da forma do livro, mas uma questão da escolha dos títulos, do investimento em publicidade, do quanto isso está. O livro ele é um elemento dentro de um sistema muito complexo que envolve desde da produção interna, mas depois todo o mundo paralelo dos livreiros, das livrarias, enfim. Se você for ver a quantidade de livros que se publicam por hoje no Brasil, é um número astronômico, é muito impressionante. Então, para você estar na livraria, para a livraria encomendar o livro já é uma briga. Então, na verdade, no mundo comercial, a briga é bem mais complicada que isso. Elaine, obrigado.